Olá, você, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Cristiano Martins e na aula de hoje você vai aprender sobre concausas. Nós estamos aqui numa série de vídeos sobre teoria do crime, estamos dentro do fato típico em nexo de causalidade ou relação de causalidade e a aula especificamente hoje é sobre as chamadas concausas. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou pedir para você, caridosamente, que você assine o canal, clique aqui em assinar canal, em se inscrever, que você ative o sininho para receber todas as notificações para quando eu postar novas aulas, você saber aí a notificação no seu celular e no seu computador. Pedir para você também se inscrever aqui no meu canal do Telegram, tá aqui no material, que é Happy Aula, tem meu Instagram e meu Facebook também, que é Prof. Cristiano Martins. E já larga o dedo no like ali no vídeo, que isso ajuda muito o canal, ajuda muito aqui ao reconhecimento do canal no YouTube, beleza? Vamos lá então para a nossa aula de hoje sobre concausas, né? O nexo causal, sobre relação de causalidade. Esta aula faz parte, iniciamos na aula anterior sobre a relação de causalidade e hoje, continuando o nexo de causalidade, relação de causalidade, só sobre concausas. Então a aula aqui faz parte das aulas de teoria do crime, teoria do delito ou teoria do fato punível e nós estamos aqui dentro do fato típico. Já tivemos aula sobre a conduta, aula sobre o resultado, aula explicando o nexo de causalidade, o que é a relação de causalidade, o artigo 13 caput do Código Penal, e a aula de hoje é sobre o artigo 13, parágrafo 1º, relacionado às concausas. Vamos recordar algumas coisas aqui da última aula. Na última aula nós vimos que a teoria adotada pelo artigo 13 caput do Código Penal, qual é mesmo? É a teoria da conditio sine qua non, né? Ou também chamada de teoria da equivalência dos antecedentes. Então é essa teoria adotada pelo caput. E por essa teoria, a causa, o que é causa? Causa do crime é toda conduta sem a qual o resultado não ocorreria. Para essa teoria, isso é causa. Então, para saber se uma conduta de alguém foi ou não foi causa de um crime, nós devemos fazer o chamado processo hipotético de eliminação de Turenne, que é aquele autor que criou essa questão do processo de eliminação hipotética. Então, se eu sumir com a conduta do indivíduo e o resultado criminoso também sumir, isso quer dizer que a conduta dele foi causa para a ocorrência da produção daquele resultado. Então é desta forma que você vai achar o nexo de causalidade, a ligação entre a prática da conduta e a produção do resultado. Se você eliminar hipoteticamente a conduta dele e sumir o resultado, isso quer dizer que haverá relação de causalidade, que haverá uma ligação de nexo de causalidade, e é isso a chamada teoria da equivalência dos antecedentes. Veja só, a equivalência é que tudo estará no mesmo plano, tudo estará equivalente, tudo estará igual. Então, para essa teoria, todas aquelas condutas que influenciam para a ocorrência do resultado, elas serão equivalentes. Por isso, teoria da equivalência, ou da condição sem a qual, né? A condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, um exemplo: Marcelo acorda pela manhã, toma um café, compra uma arma numa loja X e encontra Júlio, que é seu inimigo, e dispara 3 tiros contra o Júlio, causando a morte de Júlio. Se nós tirarmos desta linha da historinha com a qual eu contei para você, se eu retirar do curso o café tomado por Marcelo, vai ocorrer a morte da vítima, do Júlio, do mesmo jeito? Vai. Se eu retirar o cara tomando café, não vai influenciar em nada na produção do resultado. No entanto, se eu retirar o Marcelo comprando a arma na loja, vai influenciar na produção do resultado? Vai influenciar. Então isso seria uma causa para a produção do resultado, a compra da arma, ok? Só que, para essa teoria, conforme nós vimos na última aula, essa teoria você vai achando várias causas, né? Então, a loja X que vendeu a arma para o Marcelo, ela terá relação de causalidade com a produção do resultado. A fábrica que fabricou a arma também terá relação de causalidade com a produção da morte do Júlio. E essas causas serão equivalentes, né? A chamada teoria da equivalência dos antecedentes. Olha, elimina a loja X que vende a arma.
Haveria a morte da vítima, Júlio? Não haveria. Elimina a fábrica da arma, a Taurus. Se você eliminar a Taurus, Taurus não existe mais. Hipoteticamente, você fizer essa eliminação. Continuará existindo a morte de Júlio? Não, vai sumir. E, portanto, terá essa situação de causa. Será uma causa. Só que não dá para eu ir nesta linha infinita, porque senão eu vou ficar indo até Adão e Eva, até o pai e mãe de Marcelo. Se o pai e mãe de Marcelo não tivessem se encontrado na balada naquele dia, se namorado e tendo ido para o motel e feito uma relação sexual sem a proteção, Marcelo não teria nascido. Então, tirando o pai e a mãe dele nesse dia exato, o pai e a mãe dele tendo ido para o motel é causa para a produção da morte da vítima, Júlio. Não dá para eu ir para essa linha infinita. Então, para você solucionar esse problema da teoria da equivalência dos antecedentes, o que você faz? Você faz um filtro, que é a questão da finalidade. Qual foi o dolo para que, das pessoas que foram, né, dos fatos que foram causa para a produção do resultado, se esses fatos, se as pessoas tinham a intenção, o dolo da produção do resultado. Então a loja que vendeu a arma legalmente para o nosso autor aqui, que é o Marcelo, ela teve dolo de matar o Júlio? Se não tem dolo, exclui-se ela da linha de relação de causalidade. A fabricante da arma teve dolo na produção daquela arma, na fabricação daquela arma, para que a vítima Júlio tivesse morrido? Não, ela não fabricou a arma com essa intenção de Júlio morresse. Então eu excluo também da linha de causa. É causa, mas não vai estar ligada à produção do resultado morte de Júlio. Exclua a mãe e o pai de Marcelo se encontrando lá na balada. Tiro eles. Eles não existem mais, não foram pra balada, não se conheceram. Então, existiria a morte? Não existiria, né? A morte da nossa vítima. Mas o pai e a mãe lá do autor vão responder pelo crime? Terá relação de causalidade? Então vão responder não, porque eles não tiveram um dolo de que ter um filho chamado Marcelo e esse filho chamado Marcelo matasse a vítima Júlio. Então é isso que você faz. Esse filtro é o filtro do dolo. Então, conduta, o que vai ser essa solução para causa? O que é, na verdade, causa? É só equivalente? Então, todas as condutas que influenciaram a produção do resultado, todas elas vão responder pelo crime? Não, porque causa é a conduta indispensável ao resultado, mas também aquela conduta que foi querida pelo autor, que teve a finalidade da produção do resultado, com a qual o autor que praticou a conduta quis a produção do resultado. Que nesse nosso exemplo aqui, quem é? É o pai e a mãe de Marcelo? É a fábrica da arma? É a loja que vendeu a arma? Eles tinham a intenção, a finalidade, queriam a morte da vítima Júlio? Não. Então, quem deu causa à produção do resultado com esta eliminação foi só o Marcelo, que foi quem desferiu os tiros, né? Então, nesse sentido, olha lá, causa é a conduta indispensável ao resultado, mais a intenção, mais a finalidade, mais a questão da previsão do resultado e querer o resultado, ter como intenção, ter como finalidade a produção do resultado. E isso, portanto, é que é causa. Isso que será causa no direito penal brasileiro. Então nós podemos dizer que a causalidade, essa relação de causalidade, ela não é só física, ela não é só, desferiu o tiro, pronto, matou, ponto final, então será causa. Não, ela tem que ser também uma relação psicológica, uma relação subjetiva, porque o autor, quem deu causa à produção do resultado, tem que estar ligado não só fisicamente, não só materialmente com a produção do resultado, mas tem que estar ligado, tem que ter nexo causal, tem que ter relação de causalidade também psíquica e subjetiva. Essa foi a regra adotada pelo nosso Código Penal brasileiro no artigo 13 caput. No entanto, o nosso Código Penal, ele adotou uma outra teoria que não a teoria da equivalência dos antecedentes. Ele adotou uma outra teoria no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Lá no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, o legislador escolheu a teoria da causalidade adequada. Teoria da causalidade adequada como uma exceção. E essa exceção dessa teoria da causalidade adequada, que eu já expliquei essa teoria na aula anterior, se você não assistiu, volta uma aula aqui no nosso curso de Direito Penal, a teoria da causalidade adequada, ela é aplicada em uma só exceção. Então é uma teoria que
somente em uma hipótese muito específica é que ela será aplicada. E qual é essa hipótese da teoria da causalidade adequada? É na situação das concausa, é aí que entra a nossa aula de hoje, concausa, superveniente, relativamente independente, que por si só produz o resultado. Então vejam só, eu vou explicar na aula de hoje o que são concausas e o que essas concausas são, as modalidades de concausa, as espécies de concausa. O que tem que ficar claro para vocês desde já é que a teoria da causalidade adequada se aplica em só uma situação de concausa, que são as concausas supervenientes, relativamente independentes, que por si só produzem o resultado. E você vai saber exatamente, vai sair desta aula craque em saber o que é concausa e o que significa cada uma dessas concausas. Então, concausa, vamos explicar desde o início o que é concausa. Concausa são as circunstâncias que atuam de forma paralela, de forma conjunta, à conduta do agente em relação à produção do resultado. Então, quando a gente fala causas, quer dizer, nós já sabemos o que é causa. Iniciamos a aula explicando para vocês o que é causa. Agora nós vamos falar sobre concausa, causas, quer dizer que tem mais de uma causa, porque está no plural, ó, concausas. Concausas quer dizer que vai ter a causa da produção do resultado e nós vamos ter mais uma causa paralela, mais uma no mínimo, né? Tem que ser duas ou mais. Então nós temos a causa que vai produzir o resultado, e nós teremos mais uma causa que pode influenciar no resultado de forma paralela à conduta do autor. Então, essas concausas, mais de uma causa, que pode interferir na produção do resultado, elas podem ser divididas em concausa absolutamente independente e concausa relativamente independente. Veja só, as concausas se dividem em concausa absolutamente independente e concausa relativamente independente. Vamos lá ver o que significam as concausas absolutamente independentes. Olha o nome. Concausa, acabei de falar que nós temos uma causa que produz o resultado e teremos no mínimo mais uma causa paralela a esta causa. Também relacionada ao resultado. E aqui nós falaremos sobre as concausas, duas causas, que são absolutamente independentes, quer dizer, esta causa existe absolutamente independente desta outra. Elas não vão ter relação nenhuma. Uma não vai depender em nada da outra. São duas causas absolutamente independentes. Por isso, aqui o nome. Não precisa você decorar isso. É só você ler o nome. Concausa, o que é mesmo? É quando eu tenho mais de uma causa que paralelamente coexistem. Absolutamente independente. O que é absolutamente? Totalmente. Então, totalmente, uma não tem relação nenhuma com a outra. Então, concausa absolutamente independente são aquelas que não vão se juntar, não vão depender uma da outra para que ocorra a produção do resultado. Nós estamos aqui numa aula de nexo causal, de relação de causalidade, que é achar a ligação entre a conduta e o resultado. Então aqui, concausa absolutamente independente são aquelas que não vão se juntar, não vão depender uma da outra para que ocorra, para que haja a produção lá do nosso resultado naturalístico. Então, elas podem ser, essas concausas absolutamente independentes, existem três. Concausa absolutamente independente pré-existente. O que é pré-existente? Que existe antes da conduta. Concausa absolutamente independente concomitante. O que é concomitante? Que surgiram junto com a outra conduta. Então eu tenho uma conduta aqui para produzir o resultado. E aí vai aparecer uma outra causa. Então eu terei concausa. O que é a concausa absolutamente independente pré-existente? Pré-existente que é quando o autor for praticar a sua conduta, antes da conduta dele já havia uma outra conduta, que uma não depende da outra. Então a conduta que eu estou analisando do meu autor, quando o meu autor for praticar a sua conduta, já havia uma outra conduta para dar
causa a produção do resultado, e uma não depende da outra. Então, se já havia, ela existia antes da conduta do autor que eu estou analisando. Por isso que são concausas absolutamente independentes, e esta aqui já pré-existia, já existia antes da análise da conduta que eu estou analisando. A concomitante estou analisando a conduta de João. Ó, peguei o João para analisar, o autor de uma conduta para analisar. Quando o João praticou a conduta, ocorreu uma outra causa ao mesmo tempo em que João praticou, no mesmo tempo, no mesmo minuto, e que não tem relação nenhuma com a conduta de João e que existia ao mesmo tempo, surgiram no mesmo tempo, de forma concomitante, surgiram no mesmo tempo. E aí nós temos as concausas absolutamente independentes, superveniente. O que é superveniente? Que surgem após a conduta que eu estou analisando aqui do João. Então, quando João disparou o tiro, depois de João disparar o tiro, surgiu uma outra causa para produção do resultado e que não tem nenhuma relação com o tiro de João, aqui que eu estou analisando. E surgiu posterior. Então é uma concausa absolutamente independente, porque elas não estão na mesma linha, elas não se juntam, uma não depende da outra, e que esta aqui surgiu depois dos tiros de João. Então na primeira pré-existente, quando João disparou o tiro, já existia uma causa anterior ao tiro de João. Quando João disparou o tiro, surgiu uma causa no mesmo momento em que João disparou o tiro. Isso são concausas absolutamente independentes. Então tem três: pré-existente, concomitante e superveniente. Vamos trabalhar agora com exemplos para vocês entenderem exatamente o que é uma concausa absolutamente independente pré-existente, a concomitante e a superveniente. Vamos lá. Exemplo 1. Olha o exemplo 1. Pedro resolve matar João e coloca veneno na bebida do João. O Pedro colocou veneno na bebida de João. No entanto, neste exato momento que Pedro colocou o veneno na bebida de João, ele não sabia que antes dele colocar o veneno na bebida de João, Marcelo, que é uma terceira pessoa, também queria matar João. João era uma pessoa que procurado, todo mundo queria matar o João. Minutos antes do Pedro, que é o autor que nós estamos analisando a conduta do Pedro, que colocou o veneno na bebida lá do João. Minutos antes do Pedro colocar o veneno na bebida do João, Marcelo, que é essa terceira pessoa, também já tinha colocado veneno na uma outra bebida. Então o João lá estava com 2 copos, um copo de água e um copo de cerveja. Quando o Pedro, que é quem nós estamos analisando, colocou o veneno na água de João, 5 minutos antes, o Marcelo já tinha colocado veneno na cerveja do João. Já tinha colocado antes. E aí, nossa vítima, João, pega o copo de cerveja e bebe o copo de cerveja com o veneno colocado lá pelo Marcelo, que é essa terceira pessoa, e morre por ter tomado o veneno do copo de cerveja, que não foi o João que colocou. Então, vejam só, nesse caso, o nosso autor que nós estamos analisando, que é o Pedro, ele praticou uma conduta? Sim, ele praticou uma ação de colocar veneno na água da vítima João. Marcelo ter colocado veneno na cerveja de João 5 minutos antes do autor que nós estamos analisando aqui, que é o Pedro, um tem relação com o outro? Pedro sabia de Marcelo? Eles estavam em conluio? Sabiam um do outro? Não. Então são concausas absolutamente independentes. Uma conduta não depende de outra. O Marcelo ter colocado veneno antes do Pedro não tem relação nenhuma. Então são concausas, 2 causas absolutamente independentes. Só que eu estou analisando o Pedro, que colocou o veneno na água de João. Antes da conduta de Pedro colocar veneno na água de João, havia uma conduta anterior que deu causa para a produção do resultado? Sim, Marcelo, 5 minutos antes, tinha posto veneno na cerveja de João. Então, a conduta aqui é uma concausa absolutamente independente, pré-existente. Marcelo ter colocado veneno na bebida da vítima João existia já antes, já existia de forma pré-existente. Qual foi a conduta que deu causa para a produção do resultado morte de João? Foi o Pedro que nós estamos aqui analisando ou foi a conduta de Marcelo que colocou o veneno antes de Pedro na cerveja? Foi a conduta de Marcelo. A conduta de Marcelo é que matou o João porque ele bebeu a cerveja envenenada. Então, nesse caso,
A concausa absolutamente independente pré-existente, que é a conduta de Marcelo ter colocado o veneno lá na cerveja do João 5 minutos antes do Pedro, foi ela que produziu o resultado. Esta conduta é que tem relação, é que tem nexo de causalidade, que tem ligação com a produção do resultado morte da nossa vítima João. E Pedro, que é quem nós estamos analisando, que colocou o veneno na água do Marcelo, vai responder por homicídio consumado? Não, porque a conduta dele ter colocado o veneno na água não foi aquela que produziu o resultado. Não foi aquela condição sem a qual o resultado da morte de João teria ocorrido. Então Pedro não vai responder por nada? Vai responder sim. Vai responder pelo quê? Vai responder por tentativa de homicídio. Ele não queria matar a vítima João? Queria. Não colocou veneno ali na bebida de João, da vítima? Colocou. Mas foi esse veneno na água que ocasionou a produção da morte? Não. Então ele ter colocado ali o veneno na água não tem ligação, não tem relação de causalidade. Mas ele tentou. Então ele vai responder pela tentativa de homicídio. Já Marcelo, que é aquele que colocou o veneno antes, a conduta dele é que produziu o resultado. E Marcelo tinha a finalidade na morte. Então ele vai responder Marcelo por homicídio consumado, ok? Entendido aí o exemplo de concausa absolutamente independente pré-existente. Vamos lá para um segundo exemplo, agora do concomitante. Vamos falar sobre concausa absolutamente independente concomitante. Exemplo 2. Pedro resolve matar João e começa a disparar projéteis contra o João, projéteis de arma de fogo. No mesmo momento em que ele está disparando a sua arma de fogo contra a vítima João, desaba o teto da casa e acaba matando a nossa vítima João, o teto da casa. Então vejam só, Pedro, qual é aqui a conduta de Pedro? Disparar a arma de fogo visando a vítima João e querendo matá-lo. Então ele tem uma conduta com a finalidade da produção no resultado. Só que no mesmo momento em que ele disparou a arma de fogo, caiu o teto e o teto atingiu a calota craniana da nossa vítima João e matou João. E o que matou a nossa vítima João foi o teto desabando sobre a cabeça dele. Ocasionou um traumatismo craniano e a nossa vítima morreu por traumatismo craniano. Então aqui, analisando o Pedro que disparou as armas de fogo, existiu uma outra causa junto com o disparo de arma de fogo? Sim. Qual foi a outra causa? Desabamento do teto. Tem alguma coisa a ver? Tem alguma ligação entre disparar a arma de fogo e o teto cair? Não, não tem ligação nenhuma. Então são concausas absolutamente independentes. Uma não depende da outra. Que ocorreram ao mesmo tempo. Desabamento ocorreu no mesmo tempo dos disparos de arma de fogo de Pedro. Qual foi a conduta que ocasionou o resultado morte de Pedro? Foi disparo de arma de fogo ou foi o teto caindo? Foi o teto caindo. Se foi o teto caindo e o teto caiu ao mesmo tempo da produção do resultado, houve uma concausa absolutamente independente, concomitante ao mesmo tempo de Pedro, mas foi desabamento do teto que matou a nossa vítima. Pedro, portanto, que disparou a arma de fogo querendo matar João, vai responder pelo homicídio consumado? Não, porque não foi o tiro que matou João, portanto não terá relação de causalidade, não terá nexo causal. O que tem relação de causalidade com a morte da nossa vítima João? Desabamento do teto. Nesse caso, então, Pedro não vai responder por nada? Vai sim. Vai responder pelo quê? Por tentativa de homicídio. Não praticou uma conduta com a intenção da produção do resultado morte? Sim. Então ele vai responder por tentativa, porque desabamento do teto é uma circunstância alheia à vontade dele. Ok? Então esse foi um exemplo de concausa absolutamente independente concomitante. Vamos para o último, que é a concausa absolutamente independente superveniente. Vamos lá. Pedro quer matar João. E desta vez, Pedro coloca veneno na bebida de João, coloca veneno na água de João, de novo. No entanto, antes que o veneno faça efeito, ele bebeu. A nossa vítima João tomou a água lá com o veneno colocado por Pedro. Só que o veneno não faz efeito instantâneo. Antes de fazer o efeito do veneno por Pedro, Marcelo, que é uma terceira pessoa,
dispara a arma de fogo e atinge a nossa vítima João e mata João com um disparo de arma de fogo. Bem, vamos lá. Estamos analisando a conduta de Pedro. Estamos analisando essa conduta de Pedro que colocou veneno na água da nossa vítima João. Aí, com a finalidade de matar João. Aí, depois da conduta de Pedro, surge uma outra conduta que é Marcelo disparando contra a vítima João. Então, essa conduta de disparo de arma de fogo por Marcelo tem alguma relação com o Pedro dando veneno para o João? Não tem relação nenhuma. Então, são duas causas absolutamente independentes. E o disparo de arma de fogo por Marcelo surgiu antes de Pedro dar o veneno para João? Surgiu ao mesmo tempo de Pedro dar o veneno para João? Ou surgiu depois que Pedro dá o veneno para João? Surgiu depois. Então, é uma concausa. Né? O tiro disparado por Marcelo é uma concausa absolutamente independente, superveniente, que surgiu depois de Pedro dar veneno para João. Então, nesse caso, Pedro, que é quem nós estamos analisando, que colocou o veneno lá na água da nossa vítima João, Pedro vai responder por homicídio consumado? Não, porque não foi o veneno que deu causa à produção do resultado morte da vítima João. O que deu causa à produção do resultado morte da vítima João? O que tem relação de causalidade com o resultado? Disparo de arma de fogo, que foi posterior ao envenenamento, por Marcelo. Quem vai responder pelo homicídio consumado contra a vítima João é Marcelo. Pedro não vai responder por nada? Vai sim. Vai responder pelo quê? Vai responder por tentativa de homicídio, porque ele praticou uma conduta com a finalidade de matar João. No entanto, por circunstância alheia à vontade dele, veio um terceiro e matou antes a vítima. Veio um terceiro depois que ele já tinha dado veneno e matou antes. E foram os disparos da arma de fogo que deram causa à morte de João, né? João é uma pessoa muito odiada. Então, em todos esses casos, veja como fica fácil. Nas três modalidades de concausa absolutamente independente, seja ela pré-existente, concomitante ou superveniente, nas três, o autor que você está analisando, que no nosso caso aqui é o Pedro, não vai responder pelo resultado ocorrido. Nas três situações, Pedro responde por tentativa. E por qual motivo que Pedro sempre vai responder por tentativa se a concausa for absolutamente independente? Porque a conduta dele não foi aquela que deu causa da morte da vítima. Não foi aquela que deu causa. Então qual é a teoria que se aplica aqui? É a teoria da equivalência dos antecedentes, a condição sem a qual. Faz a eliminação hipotética do nosso autor Pedro, em todas elas. Some com Pedro. Tira Pedro dessa história, continuaria existindo a morte de João? A resposta é sim, em todas as situações continuaria existindo a morte de João, porque teria Marcelo ou teria o teto desabando, segundo nossos três exemplos. Então a teoria que se aplica aqui às concausas absolutamente independentes é a teoria do artigo 13, caput, teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da conditio sine qua non, a condição sem a qual não teria ocorrido, por causa aqui dessa supressão hipotética da linha de fatos, continuaria a ocorrer o resultado da mesma forma. Então, Pedro não praticou conduta praticou conduta, sim, ele praticou, mas não praticou uma conduta que tenha relação de causalidade com a produção do resultado. Assim sendo, a conduta de Pedro não foi a causa para o resultado. Então, o absolutamente independente é bem tranquilo. Agora, vamos falar das concausas relativamente independentes. Veja o nome, concausas relativamente independentes. O que quer dizer relativamente independentes? Quer dizer que elas terão relação. Então, tem relação. Uma causa que eu vou analisar, que é Pedro, a causa de Pedro, a conduta de Pedro, terá relação com a outra causa, porque é concausa. Se é concausa, vai ter mais de uma causa. Além daquela causa que eu analiso de Pedro, vai acontecer uma outra causa. Só que essa segunda causa tem relação, tem ligação de dependência com a conduta de Pedro que nós vamos analisar. Por isso que são concausas relativamente independentes e não mais absolutamente independentes, como a gente viu. Agora é relativamente, tem relação. E existem três modalidades de concausa relativamente independentes. Quais são elas? Olha lá, a mesma da anterior.
com causas relativamente independentes pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Então tem as três modalidades também, Vamos agora analisar quais são os efeitos jurídicos dessas três modalidades. Vou primeiro falar das concausas relativamente independentes pré-existentes e concomitantes. Olha lá, primeiro exemplo aqui de concausas. Caio decide matar Maria. Agora eu mudei o nome. Caio decide matar Maria e desfere contra Maria golpes de facão, causando a morte de Maria. No entanto, Maria era hemofílica, condição que Caio sabia que ela era hemofílica. Então, a doença de hemofilia contribuiu com a sua morte. Por quê? Ele deu um golpe de facão e ela só morreu, na verdade, porque ela era hemofílica. E o hemofílico não pode perder muito sangue. Se ele perder um pouco de sangue, já ocasiona a morte. Se fosse uma pessoa sem hemofilia, não teria morrido com aquele corte de facão ocasionado. Então, nessa situação, a doença hemofilia existia, olha só, ela morreu, na verdade, porque ela era hemofílica. No entanto, ela teria morrido sem golpe de facão de Caio? Não teria morrido. Ela só morreu porque Caio deu um golpe de facão aqui no braço dela, ela perdeu o sangue, sendo hemofílica, perdendo pouco sangue, já dá margem para morrer, e ela morreu em decorrência de ter perdido um pouco de sangue. Então vamos lá, ela morreu de hemorragia, só que ela morreu de hemorragia, sendo hemofílica de hemorragia, por quê? Some com a facada de Caio contra Maria. Maria estaria morta ou estaria viva? Some, hipoteticamente, Caio não deu mais facada. Ela teria morrido de hemorragia? Não. Então, a conduta de Caio dar facada em Maria tem relação com a produção do resultado morte de Maria. Tem relação. Só que, se ela não fosse hemofílica e ela ser hemofílica é uma situação anterior à facada de Caio. É anterior, ela já era doente antes de Caio ter desferido a facada. Existe antes, durante ou depois a facada? Existe antes. Ela ser ser hemofílica é uma situação anterior à facada. E ela morreu por causa da facada e porque também ela tinha a doença hemofilia anterior. Então, a morte por hemorragia de hemofilia tem relação com a facada? Tem, porque eu sumi com a facada, sumiu a morte de Maria também. Então são concausas que têm relação de dependência, que têm ligação de dependência. Sumo com a facada, some a morte dela por hemorragia e por ser hemofílica, ok? Então a conduta de Caio ter desferido as facadas foi causa da morte? Foi causa da morte, mas foi causa da morte junto com a hemofilia. Por isso que são concausas relativamente independentes, no entanto, pré-existente. A hemofilia existia antes. Nessa situação, Caio vai responder pelo resultado morte de Maria? Vai responder ou não? Faz a eliminação hipotética. Sumo com Caio dando a facada no braço. Some a morte? Some a morte. Então Caio, nessa situação, vai responder por homicídio consumado. Então, na concausa relativamente independente e pré-existente, o autor responde pelo delito na forma consumada, que é Caio aqui, o nosso exemplo. Segundo exemplo, Pedro resolve matar João e coloca no drink de João uma dose de veneno. Ao mesmo tempo, Ricardo faz a mesma coisa. Ricardo também vai lá e põe também veneno na bebida de João. Pedro e Ricardo, um não conhece o outro, um não está em conluio com o outro, um não sabe da conduta do outro. Então eles não estão em comum acordo. Um fez isso ao mesmo tempo que o outro, mas sem um saber do outro. João toma a bebida e morre. A perícia comprova depois, a perícia policial, que vai ser polícia científica, vai fazer a perícia na morte do João e constata que isoladamente a quantidade de veneno posta por Pedro e posta por Ricardo, sozinho, a quantidade de veneno de cada um não teria matado, não seria capaz de matar a nossa vítima, João. No entanto, como se somaram as duas quantidades de veneno, com isso foi o suficiente para matar a nossa vítima, João. Dessa situação, são concausas relativamente independentes?
tem relação, a produção do resultado morte tem relação das duas? Pedro ter colocado o veneno e Ricardo ter colocado o veneno? Tem, porque a perícia constatou que foi a junção dos dois venenos que ocasionou a produção do resultado morte. Então são concausas relativamente independentes e concomitantes, porque os dois colocaram o veneno no mesmo tempo, de forma concomitante. Nessa situação, Pedro vai responder pelo quê? Por homicídio consumado ou por homicídio tentado? Pedro vai responder por homicídio consumado, por homicídio consumado. Por quê? Porque a sua conduta foi a causa da morte. Some com a conduta de Pedro. Tira Pedro daquele... Hipoteticamente, na sua mente, tira Pedro colocando o veneno. Deixa só o Ricardo colocando o veneno. Só o veneno de Ricardo teria matado a nossa vítima João? Não, não teria matado só o veneno de Ricardo. Então foi também por causa do veneno colocado por Pedro que João morreu. Então, nessa situação, tem relação de causalidade. O nosso autor aqui, que eu estou analisando, que é Pedro, vai responder por homicídio consumado, pelo homicídio consumado. Então, até aqui, qual é a teoria que se aplica nas duas? Com causas relativamente independentes, pré-existente e concomitante. Ora, nós fizemos a eliminação hipotética e a vítima não morreria. Se eu retiro a conduta, a vítima não morreria. Então é conditio sine qua non. É a teoria da condição sem a qual. Teoria da equivalência dos antecedentes. Então é essa teoria com que se aplica nessas duas causas. Na concausa absolutamente independente, veja só, voltei lá, nas concausas absolutamente independente, em todos os casos, o nosso autor responderia por tentativa, porque é absolutamente independente. Lá, não absolutamente, em todos, quem eu analiso responde pela tentativa do homicídio. Já aqui, nessa que nós estamos vendo, que é com causa relativamente independente, pré-existente e concomitante, nessas situações, o nosso autor vai responder pela consumação, pelo delito na forma consumada. Então, com causas relativamente independente, pré-existente e concomitante, o nosso agente vai contribuir para a produção do resultado. A conduta dele será a causa sem a qual não teria havido a produção do resultado. Portanto, o agente responderá pelo resultado na sua modalidade consumada. Agora vamos passar. Faltou o quê? Tá faltando com causa relativamente independente, o quê? Superveniente, ou seja, que ocorre depois. Então vamos ver lá as concausas supervenientes relativamente independentes. Nas concausas supervenientes relativamente independentes, ainda tem a subdivisão em duas. Veja só, concausa relativamente independente que produz por si só o resultado ou que não produz por si só o resultado. Então nós temos duas situações aqui nas concausas relativamente independentes. Nós temos uma bifurcação de concausa relativamente independente superveniente, que produz por si só o resultado e que não produz por si só o resultado. Vamos aqui analisar um primeiro exemplo. Pedro quer matar João, resolve matar João e dispara contra João 25 tiros contra o João, usando um fuzil automático. João fica estirado no chão, mas não morre. Tem praticamente o corpo fechado, João. Não morre. Aí vem a ambulância, João ainda com vida, consciente, vem a ambulância, coloca lá a ambulância do SAMU, coloca João na ambulância e sai a ambulância levando João com vida e consciente em direção ao hospital. No meio do caminho, vem uma carreta desgovernada e bate na ambulância. Abalrou a ambulância. E João, a nossa vítima, que estava lá consciente, com os tiros, mas consciente dentro da ambulância, morre. Morre não por causa dos tiros, mas morre em razão de traumatismo craniano. A carreta amassou a calota craniana da nossa vítima João e ele morreu por causa de amassamento da calota craniana ocasionada pela carreta que bateu na ambulância. Vamos lá. Nessa situação, eu estou analisando Pedro dando tiros em João. Pedro dando tiros em João tem alguma relação com a carreta batendo na ambulância? Vamos lá
fazer a eliminação hipotética. Se eu tirar Pedro dando tiros em João, João estaria dentro da ambulância? Não, não estaria dentro da ambulância. Então, a morte de João por batida da carreta na ambulância tem alguma relação com os tiros? Tem relação sim, porque se eu excluir Pedro dando tiro em João, João não estaria dentro da ambulância e, portanto, não haveria a carreta batendo na ambulância? Existe sim relação. A ambulância sendo abalroada pela carreta, a carreta abalroando a ambulância, vem antes do tiro de João, do tiro de Pedro, vem durante o tiro de Pedro ou vem depois do tiro de Pedro? Vem depois. Então é uma concausa relativamente independente, superveniente. Ah, ok. Então aí é que você tem que se acender o alerta, porque nas concausas relativamente independentes, supervenientes, existem duas que por si só produzem resultado e que não produzem o resultado por si só. Qual é este exemplo aqui da carreta? No exemplo da carreta, Pedro vai responder pelo quê? Pedro que deu os tiros no João. Ele vai responder por homicídio consumado, João, pela morte de João, ou ele vai responder pela tentativa de homicídio de João, porque foi a carreta sozinha que produziu o resultado. Olha aqui, neste caso, Pedro responde por tentativa de homicídio. Olha aqui que interessante. Pedro não vai responder por homicídio consumado de João, ele vai responder só por tentativa de homicídio. Por quê, professor? Você vai perguntar. Porque a conduta de Pedro não foi a causa da morte da nossa vítima João. Não foi a causa. Não, ele não morreu por causa de tiro. Não morreu por causa de tiro. Apesar de tiro ter relação de dependência com a carreta, porque se não tivesse tiro, João não estaria dentro da ambulância e a carreta não teria atropelado a ambulância e matado João, existe uma relação de dependência que é superveniente, porque a carreta vem depois do tiro. Mas tiro foi a causa da morte da nossa vítima João? Não. Ele podia ter um arranhão na perna. Ele podia estar só passando mal, com náusea, que teria morrido mesmo assim. Então, a conduta do nosso autor, que eu analiso, que é Pedro, não foi a causa da morte. Não foi a causa da morte. Então, por mais que o tiro tenha relação com a morte, tem algum tipo de relação. Por mais que Pedro tinha a finalidade, o dolo de matar a nossa vítima João, ele não vai responder pela a morte consumada. Por quê? Porque o Código Penal, ele adotou não a teoria da conditio sine qua non. Nesta situação, o Código Penal adotou uma outra teoria. Qual a teoria? A teoria da causalidade adequada. Desculpe, caiu aqui a minha garrafa de água. Ele adotou aqui, o Código Penal, a teoria da causalidade adequada, que é aquela teoria prevista no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Então essa causa superveniente, a causa relativamente independente, superveniente, no nosso caso o acidente de trânsito, ocasionou sozinha o resultado. A carreta sozinha conseguiu matar a nossa vítima, João. Então, já que o acidente da ambulância não é um desdobramento natural de tiro, toda pessoa que tiver tiros contra si estará dentro de uma ambulância obrigatoriamente e virá uma carreta e atropelará a ambulância? Não, essa não é uma consequência natural de tiro, uma carreta abalroar a ambulância. Isso está fora dos padrões de normalidade, está fora da previsibilidade da conduta do agente de disparar tiro. Por isso é uma concausa relativamente independente, superveniente, que por si só, que sozinha produziu o resultado. Então nesta exemplificação, o autor que eu analiso vai responder pela tentativa do crime e não pelo crime na sua modalidade consumada. Então veja aqui que esta concausa, acidente de carro, produz o resultado sozinha, o resultado, mas não é absolutamente independente. Lembram-se lá que nas concausas absolutamente independentes, que as concausas que uma não depende da outra, em todas elas o nosso autor responderia pela tentativa. Nesse exemplo aqui, não é absolutamente independente. Tem relação, porque a nossa vítima só estava na ambulância porque houve tiros disparados pelo autor. Então tem relação de dependência. Mas como
A carreta tendo batido na ambulância ocasionou sozinha o resultado, vai excluir a relação de causalidade, vai excluir o nexo causal de tiros para a produção do resultado morte. Foi a carreta sozinha que produziu o resultado morte. Nesta situação, o nosso autor, que eu analiso, que é Pedro ter dado tiro na vítima João, ele responderá somente pela tentativa. Por isso, nós dissemos que as causas relativamente independentes supervenientes, elas não têm ligação com o resultado, né? A causa de Pedro, a conduta de Pedro, ela é relevante para o resultado, mas, no entanto, Pedro não responderá, não será responsável pela produção do resultado, ok? Então, nessa situação, é que por si só produziu o resultado. Vamos para o exemplo 2, que é a concausa relativamente independente que não produziu por si só o resultado. Então, neste aqui, exemplo 2, João, no mesmo exemplo, Pedro dispara tiros contra João, contra a vítima João, querendo matar João. E João é socorrido pela ambulância, mas a ambulância não vem nenhuma carreta, não bate na carreta. A ambulância leva João até o hospital e lá no hospital João é submetido a uma cirurgia. Durante a cirurgia, João pega alguma bactéria durante a cirurgia, porque abriram lá o corpo dele, e ele contrai infecção hospitalar, por causa que ele estava passando por essa cirurgia. E ele morre por infecção hospitalar. Vamos analisar aqui. Vamos lá. Nós temos Pedro disparando tiros contra João. Então, a conduta de Pedro, querendo matar João. E João morreu por infecção hospitalar. A conduta de Pedro disparar tiros contra João tem alguma relação com infecção hospitalar? Vamos fazer a pergunta. Exclui Pedro dando tiro em João. João estaria no hospital passando por uma cirurgia? Não, não estaria. João estaria em casa, então a infecção hospitalar tem relação de dependência com os tiros disparados por Pedro. Então são concausas relativamente independentes. Agora vamos para outra pergunta. Essa concausa, infecção hospitalar, existia antes do tiro, existiu durante o tiro ou depois do tiro? Depois do tiro, porque é depois do tiro que ele foi para o hospital, que foi feita a cirurgia e ele contraiu infecção hospitalar, ele pegou a infecção hospitalar. Então é concausa relativamente independente superveniente. Opa, e acende a luzinha para você. Infecção hospitalar matou sozinho João ou infecção hospitalar se juntou com o tiro e agravou o resultado do tiro? Nessa situação, a infecção hospitalar sozinha não matou ninguém, porque não haveria infecção hospitalar se não houvesse os tiros, a cirurgia. Então a infecção hospitalar só agravou os tiros disparados pelo nosso autor Pedro. Ele agravou a situação de João. Se a infecção hospitalar agravou a situação de João, ela não produz por si só o resultado. Não produziu por si só o resultado. Ela está ali como algo agregado ao tiro, ajudando ao tiro, aumentando a potencialidade de matar a nossa vítima João junto com o tiro. Então, nesse caso, o nosso autor que eu analiso, que é Pedro disparando o tiro, ele vai responder por tentativa de homicídio? Não. Nesse caso, o nosso autor aqui vai responder por homicídio consumado, porque ninguém pega infecção hospitalar se não passar por uma cirurgia. Eu vou passar ali na frente do hospital e falar, me bateu uma vontade de fazer uma cirurgia hoje, vou entrar aqui no hospital, olha, posso fazer uma cirurgia hoje? Aí com isso pegar infecção hospitalar? Não. Dá para eu comer infecção hospitalar? Não. Para eu pegar infecção hospitalar, eu tenho que ter alguma coisa anterior, uma doença. Nesse nosso caso foi os tiros disparados pelo autor. E a infecção hospitalar só agravou na situação da cirurgia a situação dos tiros e aumentou a potencialidade lesiva e com isso ocasionou a morte da nossa vítima João. Então infecção hospitalar sozinha não consegue matar ninguém. Diferentemente de carreta batendo na ambulância.
A gente andando de carro na rua, está solícito a um carro bater na gente? Andando na estrada, estamos solícitos a vir um outro carro desgovernado e bater na gente? Uma carreta e bater na gente? Sim, sim. E precisa ter alguma coisa anterior para uma carreta bater na gente e nós morrermos? A carreta bater vai agravar algo? Não, no nosso exemplo a carreta não agravou nada, sozinha ela produziu o resultado. Então aqui nessa situação da infecção hospitalar, é uma concausa relativamente independente, superveniente e que sozinha a infecção hospitalar não mata ninguém. Então, qual é a teoria aplicada aqui? Na concausa relativamente independente, superveniente e que não produz sozinha o resultado. A teoria não é mais a da causalidade adequada. A teoria aqui é a teoria da conditio sine qua non, a teoria da equivalência dos antecedentes. Por quê? Porque o nosso autor vai responder por homicídio consumado e não por homicídio tentado. Então, qual é a diferença aí entre o exemplo 1 e o exemplo 2? No exemplo 1, da carreta, a conduta do agente é relevante em apenas um momento, que é criar a situação da vítima, João, ter ido até a ambulância, ser transportado na ambulância. No exemplo 2, da infecção hospitalar, a conduta do nosso autor, ele é relevante em dois momentos. Criar a situação, quer dizer, criar a situação da nossa vítima, João, ir para o hospital e passar por uma cirurgia. E é relevante os tiros numa segunda situação, porque ela vai contribuir para a morte, já que a infecção hospitalar não é um ferimento novo, não é algo novo. Infecção hospitalar é algo que vai se juntar, vai se agravar com os tiros e com isso as duas juntas, tiro e infecção hospitalar, vão se juntar para produzir o resultado morte. Então, no exemplo 1, da pessoa na ambulância ser abarroado pela carreta, o nosso autor só vai responder por tentativa, porque a carreta por si só produz o resultado. E no exemplo 2, infecção hospitalar por causa da cirurgia, por causa dos tiros do nosso autor, só vai agravar, vai se juntar, vai aumentar a potencialidade lesiva do tiro e ambas juntas, tiro e infecção hospitalar, é que vão ocasionar a morte. E por isso o nosso autor responderá pelo crime na modalidade consumada. E tá aqui, olha, um esquema gráfico bem interessante aqui para nós terminarmos. Olha, concausas, então as concausas são duas modalidades de concausa. A concausa absolutamente independentes, aquelas que uma não depende da outra, e as concausas absolutamente independentes, seja elas quais forem, pré-existente, concomitante ou superveniente, o nosso autor vai responder pelo quê mesmo? Vai responder só pela tentativa, não responde pelo resultado, porque a sua conduta não foi causa da produção do resultado. E a teoria aplicada nessas concausas absolutamente independentes é a teoria da equivalência dos antecedentes. Então, a teoria do conditio sine qua non. Já as concausas relativamente independentes, nós subdividimos em concausas relativamente independentes pré-existentes ou concomitantes, e as pré-existentes ou concomitantes, o agente vai responder pelo resultado, porque a sua conduta foi a causa para a produção do resultado. Então a teoria é a da equivalência dos antecedentes. E aí nós temos as concausas relativamente independentes supervenientes. E as supervenientes se subdividem em mais duas, que é por si só produz o resultado e que não por si só produz o resultado. Então as concausas relativamente independentes supervenientes que por si só produzem o resultado, que é o exemplo lá da carreta batendo na ambulância, o nosso autor não vai responder pelo resultado. O nosso autor só vai responder pela tentativa, porque a carreta por si só produz o resultado. Então a teoria aplicada é a teoria do artigo 13, parágrafo 1º, teoria da causalidade adequada. Já as concausas relativamente independentes supervenientes, que não produz por si só o resultado, que é esse último exemplo da infecção hospitalar que se junta com o tiro, qual é a teoria que vai ser aplicada? Teoria da equivalência dos antecedentes, que é a teoria da conditio sine qua non do artigo 13 caput. E o nosso autor responderá pelo resultado, pela consumação do resultado. Então, o artigo 13, parágrafo 1º, a chamada teoria da causalidade adequada só se aplica em um caso, que é este aqui, ó, teoria da causalidade adequada nas concausas relativamente independentes supervenientes. O clássico exemplo da ambulância sendo batida
pelo um outro carro, e a batida de carro é a que ocasiona sozinha o resultado morte. Ela não vai agravar nada que existia anteriormente, apesar de terem relação de dependência. Beleza? Então com isso terminamos a aula de hoje com causa. Muitíssimo obrigado. Joga o like aí no meu canal, compartilha o vídeo com os seus amigos, estudantes de direito, no grupo de classe lá do WhatsApp, do Telegram, no seu Facebook, compartilha a minha aula, eu vou ficar muitíssimo grato se assim você o fizer. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!